Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. SBT Esporte no ar. Hoje a gente vai falar de um jogador que está em momento ruim aí no Palmeiras, mas caberia no seu time, hein? Bom de bola. A gente também vai revelar aí imagens da nova camisa da Seleção Brasileira e a gente vai falar mais de um campeonato que também pode estar voltando, assim como o campeonato alemão. E também a gente vai bater papo com o CEO da Inter de Limeira. E como sempre, você pode participar aqui com a gente no nosso SBT Zap 18 991 437891. Não esqueça de participar do nosso desafio semanal. Mande o seu vídeo realizando alguma atividade esportiva dentro de casa. Os mais legais a gente vai mostrar aqui no nosso telão sexta-feira. Não esquece, tá bom? Do meu lado ele, senhoras e senhores. E aí, Barão? Caio Esteves. Só alegria? Só alegria, mano. Só alegria? Só alegria. Aniversário hoje, é isso? Tamo aí, né? Parabéns. Parabéns, Marão. Tudo de bom. Aí, ó. Boa, mano. Sensacional. Deus te abençoe. Obrigado. Muita saúde na sua família sempre. É um prazer trabalhar com você. Você é o cara. Tamo junto. Sensacional, hein? Obrigado. Mais um ano de Vamos que vamos, né? loucura. Graças a Deus, né? É isso aí. Eu fiz as contas lá, holísticas. É. Este ano é o ano. É o ano? É o ano. De Nossa, ficar em casa esperando passar a exatamente, pandemia. Esse ano eu tô torcendo pra acabar logo. pelo amor de Deus. Exatamente. Bom, vamos falar agora de um jogador que vive uma situação incômoda. O Palmeiras contratou o meia Alejandro Guerra em 2017 e ele tinha sido campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional, aliás, um dos melhores jogadores da América do Sul naquele ano e o melhor jogador da competição, não é isso? O meia venezuelano está com 34 anos e foi emprestado ao Bahia na última temporada. O contrato do Guerra com o Palmeiras vai até o próximo dia 26 de julho. O que tem chateado o jogador é que no começo da temporada ele foi completamente descartado, foi posto para escanteio pelo técnico do Palmeiras. O Guerra conversou com um torcedor aí, antigo do Atlético Nacional e falou sobre a situação. Ele disse que hoje em dia ele treina em horário diferente do grupo e que está deixando ele muito mal, porque ele nunca tinha passado por nada parecido na sua carreira. Ele também disse que não vai abaixar os braços e quer voltar aí a jogar em alto nível. Que coisa, hein, Caio? Então, o Palmeiras tem um problema de criação e o Luxemburgo vinha tentando adaptar os jogadores para a função, né? O Guerra é uma peça interessante do Palmeiras, acho que poderia talvez até ser testado, mas olhando para o elenco do Palmeiras, o Dudu estava funcionando como camisa 10 ali naquela posição de criador nos últimos jogos, foi muito pouco tempo para a gente ver, mas nos poucos jogos que o Dudu fez como criador do Palmeiras até funcionou, até gostei do que eu vi. O Guerra, como já tem uma idade teoricamente avançada para a posição, o Luxemburgo preferiu testar outras peças. Eu acho que o Palmeiras deveria negociá-lo, deveria colocar o jogador à venda ou emprestá-lo, como fez com relação ao Bahia no passado, para que ele pudesse jogar mais tempo e para que ele possa realmente mostrar futebol, porque o Guerra é bom de bola, o Guerra é bom jogador. Também acho, cabe em qualquer time, viu? Eu acho que no Brasil, se colocar aí Botafogo, os times do Rio, Fluminense, que está numa situação, os times ali de meio de tabela, mais ou menos ali, eu acho que o Guerra pode render bastante, é um jogador com uma criatividade muito diferenciada, o futebol brasileiro precisa desse tipo de jogador e no Palmeiras não tem espaço, acho que o caminho ideal para os dois é a negociação aconteça. Bom, vamos lá então, agora nesse momento a gente tem aqui, vamos apresentar o nosso convidado, ele que é CEO da Inter de Limeira, o Enrico Ambrogini, e ele vai conversar com a gente sobre o projeto da Inter de Limeira, falar um pouquinho sobre as medidas que foram adotadas por conta da pandemia. E aqui está no nosso telão, né? Está aqui o Henrico. Henrico, primeiramente, boa tarde. Mário está aqui com você, o Caio também daqui a pouco vai falar contigo. Bom, primeiramente, como é que está a situação da Inter de Limeira? Você como o homem forte do time, que corre, que faz os investimentos, como é que está a situação nesse momento que a gente está vivendo, faltando 2 rodadas para o fim do Paulista e a gente nessa incógnita? Boa tarde a todos. Muito obrigado por abrirem esses espaços para a gente mostrar o que está sendo feito. A Inter, ela está caminhando bem, vamos dizer, mas graças a um planejamento que começou lá de trás, porque a gente trabalha de uma maneira bem conservadora lá na diretoria da Internacional. Então, a gente, com todo o planejamento que tinha, criou um colchão, e para emergências, na verdade, seria utilizado no final do ano, talvez para pagamento de outras dívidas, investimento em outros ativos para nós.
mas acabou que nós usamos esse colchão emergencial que foi criado para investir no futebol, vamos dizer, manter os acordos que nós tínhamos feito com os atletas para honrar toda a nossa folha, ou seja, não houve nenhuma negociação para reajuste salarial e tudo será quitado na data correta, ou seja, agora em maio, o salário de abril será quitado e já temos a negociação já está bastante encaminhada para manter o nosso elenco para a disputa das últimas rodadas agora do Paulistão. O Brogini, boa tarde, é o Caio Esteves falando. Queria que você explicasse um pouquinho com uma forma mais aprofundada, essa questão da gordura, né, do colchão que vocês fizeram, porque isso no interior, em clubes do interior, é meio difícil de acontecer, né? E eu vi que recentemente você deu uma entrevista e você falou bastante dessa situação e até informou que você aderiu à redução salarial do seu próprio salário para que a Inter tivesse um respiro aí nesses meses de pandemia. Como que funcionou esse colchão que vocês fizeram e você acha que isso vai ser possível, essa estabilização financeira da Inter nos próximos meses? É uma excelente pergunta. Assim, tudo depende de quando a gente retome o campeonato ou não. O que eu sempre defendi aqui é de ter uma resposta. Eu preciso ter uma resposta das autoridades competentes se o campeonato volta ou não volta e quando volta, se voltar. Com base nisso, a gente consegue responder se eu vou ter fluxo para aguentar ou não. Já te coloco aqui que se o campeonato se arrastar até meio de julho, impossível. Acho que a maioria dos clubes do interior aqui vão adotar outras medidas. A Inter foi uma das primeiras, na primeira reunião com a federação, a optar pelo distanciamento, pela parada do campeonato e, na nossa visão, deu bastante certo, porque a gente não tem nenhum caso de jogador, diretoria, comissão, ou seja, toda a equipe foi blindada e estaria preparada hoje para voltar às atividades. Vou te falar um pouco mais do colchão. Assim, a gente, quando tem um orçamento pré-estabelecido, a gente sabia quanto ia receber, a gente tinha noção do aumento de cota da Série A2 para a Série A1, tinha noção de patrocínio, a gente teve pelo menos 6 meses de previsão de receita. E essa previsão se cumpriu. Então, a gente trabalhou com salário dentro de 30% do valor total, outros tipos de investimento 20%, pagamento de dívida, que era a maior parte, quase 40%, e o restante que sobrava, 5%, 6%, assim, uma temática mais simples, é o que a gente ia guardando para emergências. A emergência que a gente queria usar era pagar a dívida, mas a gente entende o cenário que está e a gente preferiu honrar todos os contratos que nós tínhamos feito. O CEO, pode ser assim, o CEO, sensacional. Eu queria saber o seguinte, a gente está vendo que a Alemanha vai voltar dia 9, né? A dia 9 tem a primeira rodada após pandemia. A Itália também, em breve, vamos ter. Qual é o caminho a ser tomado pela Inter de Limeira, pelo que você me falou, que não dá para se arrastar até julho? Ok, não dá para se arrastar. E depois de julho, vamos supor aqui, dia 11, a gente tem um relaxamento do governo do estado. E aí a gente começa a pensar numa volta. A gente tem uma volta ali para a segunda quinzena de maio. E aí, se a gente fizer uma conta rápida, a gente vai até pertinho do finalzinho de junho. Daí para frente, qual é a vida da Inter de Limeira? Acho que o cálculo está bem parecido com o nosso também. A gente está prevendo exatamente isso, final de maio para voltar e final de campeonato até meio para final de junho. De lá para frente, da Internacional, a gente não tem Série D esse ano, nem Copa do Brasil. Então a gente vai disputar a Copa Paulista. Tem que até saber como vai ser essa Copa Paulista, né? Porque provavelmente não vai ter público ainda. A gente não existe cota para a Copa Paulista, então tem que ser bem conversado também. A Copa Paulista deveria começar no final de junho, também não vai voltar. Então, acho que também é um futuro bem incerto, mas pelo menos o segundo semestre nos deixa assim, a gente não tem muito contrato longo. Então eu consigo trabalhar com uma folha bem reduzida para sustentar um futuro aí de campeonatos apertados, sem receita. Isso a gente consegue trabalhar no limite, então não nos afetaria muito o segundo semestre. Ô Brogini, a questão política da Inter de Limeira, ela é peculiar, digamos assim, porque
hoje é um clube empresa, né? E isso vem sendo adotado em vários locais do mundo, em vários clubes do mundo. Funciona mais ou menos com essa perspectiva de clube empresa. Queria que você explicasse um pouco do momento político do clube, como que funciona hoje a administração da Inter de Limeira e o que vocês projetam para o futuro. Você acha que isso pode ser implementado em outros clubes também? Como que você vê isso? Não é um clube empresa ainda, tá? A minha contratação foi para preparar o clube para receber investimento caso tenham investidores que se interessem no clube para virar um clube empresa. Então, no meu contrato, que é 18 meses, que se encerra agora em dezembro, a minha função era como CEO, é o cara que é responsável por todas as áreas. Então, eu sou responsável pelo futebol, como também sou pelo marketing, também pelo financeiro. Então, assim, eu tenho que deixar o clube redondinho para conseguir receber o aporte quando um investidor vier e se interessar pelo clube. O clube é gigantesco, é uma torcida apaixonada, uma cidade de 300 mil habitantes que gosta de consumir o time, gosta de ir na loja, gosta de ir no estádio. Então, assim, é um clube com bastante atraente. Mas para isso você precisa também ter uma boa organização. Ninguém vai colocar um bom dinheiro, uma quantia relevante para comprar um clube se ele não tiver mais ou menos organizado. E isso foi a diretoria da Inter, esse foi o caminho que ela adotou. Pegar alguém profissional e colocar para tocar o dia a dia, para deixar o clube montadinho quando precisar. Se chegar na oportunidade e falar, olha, do jeito que tá bom, não vamos precisar receber investimento, tudo bem, se mantém, sem problema nenhum. Mas como aí é uma convicção minha, eu acho que o mundo caminha assim para ter clube empresa, a Inter tem que estar preparada para receber. O Henrico, a gente tem algumas histórias interessantes no mundo da bola que lembram muito como está sendo tratada a Inter de Limeira por vocês, né? A gente pode citar um exemplo aqui, o Chelsea, que teve mais ou menos isso, teve um entre e meio para depois vir um aporte russo para ser esse time absurdamente gigante. Nesse momento, antes da pandemia, a gente teve um Fortaleza que está sendo muito procurado por investidores. Aliás, tem um investidor grego que está querendo colocar dinheiro lá, né? Então tem muita gente criticando porque não é no eixo, né? É lá no Nordeste. E eu queria saber de você, você como CEO, o Henrico, você que tem aí até dezembro para fazer essa organização toda. Já existem movimentos, já existem pessoas interessadas, investidores que gostaram do projeto que vocês montaram? A gente recebeu algumas consultas, sim, mas isso lá atrás. Antes até, eu acho que um dos principais motivos de eu ter sido chamado para tocar a Internacional foi deles terem recebido algumas consultas de, olha, como é que funcionaria e tal. Então eles perceberam que era o momento, a diretoria antiga, que era o momento de começar a fazer um negócio mais ajeitado. Assim, para nós, a gente tem algumas consultas de até onde vai, qual é o planejamento, o que vocês estavam pensando, será que dá para seguir por aqui? Nada muito formal de, quanto custaria, nada desses, nunca chegamos nessas conversas, mas sempre tem gente que, o futebol é muito apaixonante, né? Quem está fora sempre quer entrar, quer participar, quer dar um jeito. E quem está com bastante dinheiro, hoje é um investimento comparado aos outros, um investimento barato. E você sim consegue transformar um clube de futebol num negócio rentável. Então eu acho que caminha para esse lado sim. Ô Henrico, a Inter de Limeira ela não está nas cabeças do Campeonato Paulista, mas também não está na zona de rebaixamento, está ali lutando para permanecer. E a gente sabe que um dos objetivos da Inter é se manter na elite do Campeonato Paulista, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho do Elano e do próprio time, de como está funcionando, o que você viu de diferente, né? O que você vê de diferente nesse time, o que dá para dizer que a comissão técnica trouxe na Inter de Limeira com relação aos outros anos. A Inter surge num patamar diferente esse ano. Queria que você explicasse, até vencendo grandes, né, fora de casa. Queria que você explicasse um pouquinho da questão do futebol realmente da Inter de Limeira. Eu confesso para você que a participação do Elano foi fundamental. Eu conhecia ele desde as épocas do Bom Senso, já sabia como ele era no dia a dia, como pessoa, gostava bastante, ideias sempre modernas, estilo de jogador também bem alinhado com, aí pessoalmente, o meu estilo de jogo. Então, foi excepcional. A parte mais legal de tudo isso ele entendeu o que era a Inter de Limeira no momento. Deixei sempre claro que esse é
essa é uma coisa também que ganha jogador, que ganha a nossa comissão, é ser 100% transparente. Então a gente tem comunicação diária, seja com o jogador, com o Elano, com a comissão, deixando 100% transparente o que está acontecendo no clube. Quando eu fui contratar, quando eu conversei com o Elano primeiro para apresentar para a diretoria a ideia de trazê-lo como técnico, eu já expliquei que a gente teria a pior folha do campeonato. E de fato ela é a pior folha, deve ser metade da segunda pior. E ele abraçou a ideia e falou, não, mas não é isso que ganha jogo, a gente tem que montar uma estrutura bem certinha fora de campo, deixar os limites bem organizados. E ele foi atrás de patrocínio, inclusive, nos ajudou com patrocínio por todo o nome que ele tem. E a parte de dentro de campo me pareceu uma coisa excelente. Assim. Nós somos 9º hoje no campeonato, tivemos alguns tropeços, normal, mas eu estou bem feliz e acho que a gente está dentro do nosso objetivo. Deixar bem claro que o Elano ele tem o nome que ele tem e a gente dá autonomia para ele no vestiário, no campo. Ele tem 100% de autonomia, toca o time do jeito que ele quer. A parte de trás, de bastidor, sou eu com a diretoria. E esse relacionamento, como você tem, a gente coloca limites bem claros e o Elano é uma pessoa que entende isso, está funcionando de uma maneira excelente. Acho que é graças a esse conjunto que a gente está superando até um pouco a expectativa, assim, de estar em 9º lugar. Acho que poucos acreditavam que a gente estaria faltando 2 rodadas em 9º lugar geral. Ô Henrico, vamos falar do bom senso? Eu sei que você faz parte aí do bom senso. Queria que você me falasse um pouquinho de como que está caminhando, apesar da pandemia, quais são os projetos futuros e hoje, qual é a importância desse projeto e o que ele pode estar... e se ele já mudou, se você acha que já melhorou depois de vários encontros, de muita conversa. Me conta um pouquinho do bom senso. O bom senso surgiu lá em 2013, né, no final de 2013, quando os maiores jogadores do período se reuniram para começar. Eles tiveram uma ideia de colocar novos projetos na mesa, entendeu? Poder discutir algumas visões que eles tinham tido da Europa e trazer para cá. O bom senso evoluiu super bem. A gente conseguiu, por exemplo, ter 3 reuniões com a presidente à época, que é uma coisa diferente para qualquer movimento que comece hoje. Não é simples conseguir o que a gente conseguiu. Nós somos os autores, ou pelo menos do primeiro texto do Profut, que deu origem ao Profut, uma tentativa, na verdade, de mudar, criar um fair play financeiro aqui para o nosso país, para o nosso futebol. Então eu vejo como algo muito válido. O bom senso durou, sim, 3 anos e meio. Hoje ele está extinto do jeito que ele era, a associação que ele era, mas que a gente deu origem a outros grupos. Tem um sindicato novo de jogadores da cidade de São Paulo, tem um movimento de capitães de equipes. Então, assim, acho que pelo menos essa noção do jogador estar presente na hora de propor ideias, projetos, é uma coisa que se manteve bem ativa. E eu considero também como um sucesso, porque várias das coisas que o Rogério Caboclo implementou na CBF ano passado, esse ano, eram projetos nossos lá de trás. Então, eles criaram uma reunião agora, da qual os jogadores também fazem parte, tem discussão entre atleta, treinador, gerente, tem o CBF Academy, que é excelente. Então, eu acho que a gente está caminhando... Quando você, pelo menos, aceita as ideias, quando tem mais gente para propor, que eu acho que esse é o legado que o Bom Senso deixou, a tendência é só evoluir. Não tem como você evoluir. Então, eu considero que foi o maior legado do Bom Senso. Henrico, te agradecer muito por ter aqui ficado com a gente alguns minutos. Para você que está ligando a TV agora, a gente está batendo um papo aqui com o Henrico, que é CEO da Inter de Limeira, falando da situação que está passando a Inter, como que está o planejamento, e a gente vê que é um planejamento muito bom. Para encerrar o nosso bate-papo, qual foi o melhor resultado até agora da Inter de Limeira dentro de campo no Campeonato Paulista, tirando o Corinthians? Foi contra a Ponte Preta. Foi uma virada espetacular, o Murilo Rangel fazendo 2 gols. Quase infartou todo mundo lá em cima, mas foi um espetáculo. Maravilha. Grande abraço, Henricão. Valeu, obrigado, viu? Obrigado. Boa semana para você. Bom, vamos para o intervalo, a gente volta já com muito mais notícias para vocês, viu? Fica por aí. E a gente está de volta aqui no nosso SBT Esporte. Pode ostentar?
Pode Em ostentar. período de ostentação, senhoras e senhores, vamos ostentar desse programa, porque esse programa está muito nojento ultimamente. A gente Muito tem chique. entrevistado muita gente legal. E quinta-feira, nós aqui do programa vamos entrevistar um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, quiçá of the world. Estou falando do De senhor quem? Arthur. Tal do Arthur? O senhor Arthur vai falar com a gente aqui. Para quem não sabe, vulgarmente o senhor Arthur é conhecido como Zico. Não sei se vocês já ouviram falar do Zico. O Zico, né? Hã? Pouca coisa, né? Pouca coisa, Galinha de Zico. Quintino. Hã? Monstro sagrado. Jogava muito? Pouco? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Estamos preparando psicologicamente É, aqui então, pra- eu pra já entrevista. chorei, eu chorei no dia que o nossa produção falou que ia ser o teu Zico, eu já chorei. Então, assim, eu tô me controlando, eu tô treinando controle, na se frente do controle. espelho do banheiro para ver se eu não choro, me controlo ao ver Zico Monstro. aqui na nossa tela. É emocionante mesmo, sem dúvida. Ídolo do Flamengo, da seleção brasileira. Põe aí no mundo, dá para colocar aí, talvez no top 5 do mundo. Ah, com certeza. Acho que sim. Com certeza. Então, grande senhores, ó, Zico, hein? Zico. Quinta-feira. Quinta-feira. É isso. Vamos continuar? Vamos. Pode acabar o programa. Tchau. Não, mentira. Bom, para quem participou aí da iniciativa do Corinthians Resenha Alvinegra, agora foi o ex-jogador e ídolo do Corinthians, o Vampeta. O ídolo entregou um companheiro e falou quem é o maior ídolo da história do Timão. Põe na tela. Vou fazer a primeira do Fábio Gomes Rocha. Ele quer saber quem era o mais bandido, o mais baladeiro, cachaceiro, que resolvia em campo em 99. E mandou um abraço para você. Por incrível que pareça, na minha opinião, o Marcelinho, porque ele sempre pregou a palavra de Deus, né? Então, quer dizer, esperar de mim beber, esperar do Luizão não dormir bem, ou do Edilson, que não bebe nada e sair por uma noite, era normal. Agora, no Marcelinho, eu bebia escondido, não podia ver um rabo de saia que fugia, e casado, né? E era um cara que decidia. Você vê que ele é, se eu não me engano, é um atleta junto com o Cássio, se eu não me engano, e o Hoff, que mais títulos tem conquistado com a camisa do Corinthians, né? E eu aponto ele como um dos maiores de todos os tempos, o maior, na minha opinião. Cada um tem a sua opinião. Então, eu aponto nesse time o Marcelinho. O Dida, sempre muito reservado, o Batata, você está falando do time de 99, já estou indo para 99 e 2000. Eu considero o Marcelinho, isso tudo aí, que foi a pergunta do Do Fábio Gomes. Fábio Gomes. Está respondido, Fábio. Rapaz, entregou, hein? Entregou na cara dura. Meu Deus do céu, O hein? Vampeta não presta, cara, pelo amor de Deus. Rapaz, o Marcelinho ia com o Vampeta é Amaral, com o terrível. grupo de pagode na Xuxa. Exatamente. Falar, levar pra... Não era? Era. Divina inspiração. Divina inspiração. Que Grande, pagode grande gosta? grupo. Que é isso? Tá O doido. Vampeta é fora de série, né? Espetacular. E o Marcelinho jogava demais mesmo. Não, pelo tem- amor de Deus. Tem nem que falar Absurdo. do Marcelinho, né? Eu assisti Jogava muito. o Corinthians ser campeão da Copa do Brasil, acho que pela primeira vez em 95, na lente do SBT. Foi o único canal que passou o jogo. Né? Foi histórica a audiência do SBT aquele dia final. E o Marcelinho fez aquele gol histórico lá no Estádio Olímpico, lá um negócio espetacular. Cada gol de falta era espetáculo. A gente já falou aqui É. dos nossos preferidos, né? O Marcelinho é lenda do Corinthians, sem dúvida. Mas vai ter Zico quinta. Vai ter Zico. Quinta tem Zico. No intervalo de cada nota a gente já A vai gente fala falando, do a Zico, gente vai falando. exatamente. Olha, o site espanhol Todo Sobre Camisetas divulgou as imagens do novo uniforme da seleção brasileira. Segundo o portal, os kits seriam usados nas datas FIFA de março, mas foram adiados por conta da paralisação causada pela pandemia. O uniforme número 1, verde e amarelo, vai homenagear aí a seleção de 70, que conquistou aí o tricampeonato mundial na Copa do México, batendo a Itália. Esta geração é vista por muitos como a maior seleção da história. Bom, vamos aguardar para ver os novos kits, né? É legal essa imagem das camisas. Eu sou da opinião de que o menos é mais, Mário, quando falo de camisa de futebol. Se não tem muito detalhe, muita frescura que a gente fala, eu acho que fica bonita. E essas aí eu achei, se forem realmente essas, achei muito bonitas. A azul, para mim, é maravilhosa. Acho que quando você coloca, você simplifica, fica mais bonito. E a camisa de 70 era bem simples, era uma camisa realmente muito bonita. Achei bem legal. Você muda o tecido, muda a tecnologia, mas o design tá bem bonito. Gostei bastante. E só para lembrar a molecada de hoje em dia, dessa geração, se você quer entender da onde que surgiu o tic-tac do Barcelona, assiste os Jogos do Brasil na Copa de 70, que você vai entender
o que era o tic-tac do Barcelona, do grande Barcelona e tal, né? Era a referência, né? Foi a referência, é a seleção de 70. Pode assistir que e é aquilo lá. 82 também. E 82 também, é quase 70 igual. e 82, as duas seleções foram referência para o Guardiola, que ele já falou isso, implementar o sistema, todos os clubes que ele passou, mas no Barcelona é onde ficou marcado realmente esse esquema de posse de bola, né? Mas parece muito o Barcelona jogando esse time de 70. Parece. Impressionante, né? Bom, mais um campeonato está pertinho de ser reiniciado. O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, anunciou que as equipes esportivas profissionais podem retornar aos treinamentos no próximo dia 18. O país, que enfrentou uma das maiores crises por conta da pandemia, está tentando retomar as atividades normais. O campeonato italiano está paralisado desde 9 de março. Com esta volta, os trabalhos, os campeonatos devem ser retomados no mês de junho. O primeiro-ministro também declarou que vai trabalhar com uma equipe de especialistas que vão avaliar as condições da retomada dos campeonatos. Eu acho que caminha para aquela situação dos jogos sem torcida, né, Mário, que a gente vinha falando. Acho que é um caminho. A Europa, nesse fim de semana, ela registrou muitos poucos casos e mortes de Covid-19, o que é uma notícia maravilhosa, uma notícia bem legal da gente falar aqui, e a gente espera que se repita nos próximos dias. Então, a tendência, pelo menos com esses dados do fim de semana e da última semana, é que a coisa começa a se normalizar na Europa. Vamos torcer para se manter nisso. Na Itália, acho que já está autorizado as crianças voltarem a brincar na rua. Isso. Né? Então, eles estão flexibilizando a quarentena agora nesse momento, que segundo as autoridades de saúde, o pico já chegou e agora está começando a cair. Vamos torcer realmente para ser isso. Tomara, vai dar tudo certo. Vamos para a tela? Vamos para a galera do WhatsApp? Vamos lá? O Beto Dias de Catanduva, saudade de ver o meu timão jogar. Vai, Corinthians! Boa, Betão. Isso aí, garoto. Põe na tela. Ô, louco. Catanduva, que é isso? Olha aí. Fiel Catanduva, aí sim. Maravilha, hein? Um abraço. Vamos lá, vamos para a próxima. Saudade de todo mundo, nossa. Nós estamos aqui. De ver um jogo, né, ao vivo. Pelo amor de Deus. O Rogério de Catanduva, adora esse programa. Manda um abraço para minha esposa, a Elaine Cristina Martins. Ela adora esse programa. Boa, Elaine. Um beijo para você. Grande abraço pro Rogério. Vamos lá, segue o bonde. O Edilson Rodrigues de Souza, de Guaraci. Parabéns, Mário. Feliz aniversário. Obrigado, Edilson. Jesus Cristo abençoe a você e toda a tua família. Te conceda muitos anos de vida, com muita saúde e paz e felicidades. Muito obrigado. Agora, quer ser mais feliz? Torça para o tricolor do Morumbi. Para! Tá vendo? Tava tão bonito. Estragou. Aqui, a última linha. O que é o Edilson? O que é isso, bicho? Beijo pra você, meu irmão. Obrigado. Valeu, viu? Edilson. Tem mais aí? A Tati Valentim de Birigui. Oi, Mário. Parabéns pelo seu aniversário. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe grandemente. Beijo pra você, Tati. Obrigado, viu? Boa. Tem mais? Vamos lá. O Lucas Zweiger, assim, né? Eu adoro esse seu programa, muito legal. Um bom dia a todos aí. Grande abraço pra você, Lucas. Tem foto, né? Vamos lá. Opa. Aí, mano. Valeu, Lucão. Tamo junto, mano. Tamo junto. Obrigado. Boa. Boa, é isso aí. Bom, a gente hoje bateu um papo aqui com o CEO da Inter de Limeira. A gente também, essa semana, vai ter o Zico. Bom lembrar, né? Bom Sempre lembrar, Zico. A gente não falou ainda muito, mas, não falou é bom ainda. lembrar. E agora a gente recebeu essa notícia hoje que o futebol italiano vai começar a pré-temporada e principalmente agora a Bundesliga, o campeonato alemão, que também já começou a anunciar, né? Sim. Voltou a anunciar, os patrocinadores voltaram. Tem alguma coisa no campeonato inglês, campeonato espanhol, alguma coisa, cara? Ainda nada. A Inglaterra está num estágio diferente na questão da Covid, Mário, porque ela começou a registrar o pico mais tarde. Então ainda está no movimento lá na Inglaterra, já diminuiu um pouco, mas ainda está naquela situação de prevenção, de isolamento. A gente não tem nenhuma novidade sobre a Premier League ainda. Da mesma forma, o campeonato espanhol, que ele começa a se organizar, devem ter algumas reuniões aí, mas ainda não tem nada definido. A gente vai falando aqui conforme for passando a semana. O campeonato italiano eu acho que surge como uma situação já esperada, porque a Itália foi um dos primeiros países realmente a ter aquela curva que a gente fala crescente de casos de Covid-19 e agora realmente começa a normalizar bastante, torcer para que se mantenha assim. E o futebol europeu, de uma forma geral, ele se organiza pela UEFA. A UEFA ela não está muito otimista com relação a torcedores nos estádios, mas ela começa a se organizar também porque ela precisa da Champions League. Há muito dinheiro envolvido, muitos patrocinadores, e é claro que isso tem que ser feito preservando vidas, primeiro a vida e depois as competições esportivas, né? Boa, é isso aí, senhoras e senhores. Se você quiser rever este belo programa, dá pra gente sair aqui?
Vamos fazer. Vamos Faz sair, tempo que a gente não faz na isso, robô, né? põe na robô aí, ó. Põe na robô nós aí, Boa. pô. Aí, ó. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera da Pavilhão 9 de Araçatuba, que tá ouvindo a gente. Grande abraço pra rapaziada, galera muito aí. obrigado. Boa semana pra todo mundo que tá iniciando. E a gente volta amanhã aqui, ao vivo, pra você no SBT Esporte. Quinta-feira tem o Zico. Fica aí, valeu. Tchau! Acabou!